Primeiramente, boa noite, né? Paz. Feliz Dia das Mulheres aí para todas as mulheres aí. Amém. Deus te abençoe muito vocês. Hoje não vai ser a mensagem sobre mulher virtuosa, quem achará, de Provérbios. Pode ficar tranquilo. Já deve ter ouvido já uns 5 anos seguidos, né? Bom, irmãos, e também contrário do que ultimamente o Senhor tem trago a estar ministrando, que é geralmente trazer o arrependimento, trazer novamente para Cristo. Não que essa palavra aqui de hoje vai ser para a gente sair fora, não significa isso. Mas esses dias tem acontecido algumas coisas e vou acabar mais para frente estar compartilhando algumas coisas que aconteceram, né? E foi muito bom, por mais que as situações foram ruins, mas foi muito bom. Porque o Senhor, na sua infinita grandeza, sabedoria, não tem como a gente falar que algo que acontece na nossa vida, Deus não está tendo amor, Deus não está cuidando, Deus não está zelando, sabe? É impossível a gente falar isso, sabe? Eu me lembro de longe ter acontecido isso, mas me lembro de Jó, né? Que ele falou, ainda que ele me mate, sabe? O Jó estava todo lá, leproso, coçando com o caco, sabe? Tinha perdido tudo. Literalmente desgraçado, né, sem graça. E ele falou, ainda que ele me mate, eu não vou negar, eu não vou duvidar. Sabe, então sobre isso daí o Senhor falou bastante no meu coração esses dias. E deixa eu estar pegando a colinha aqui, porque foram algumas referências, algumas coisas, eu quis anotar, né. Sabe, geralmente a Bíblia, Jesus, eu vi até Paulo também, antes dele falar o que alguma coisa significa, ele começa falando que ela não significa. Interessante isso, essa metodologia da Bíblia, né? Antes de falar o que alguma coisa significa, começa falando o que ela não significa, sabe? E justamente hoje eu vou estar falando sobre o dia mau, sabe? E antes de estar começando a falar sobre o dia mau, vamos falar sobre os dias bons, né? Que são uma maravilha, amém? Quem gosta de dia bom aqui, levanta a mão. Amém, não estou sozinho nessa. Sabe, aquele dia bom, irmãos, parece que tipo assim, você já acordou, sabe, e você já começa o seu dia, as coisas vão se encaminhando, tudo vai dando certo, sabe, você já começa naquele dia, você fala, cara, hoje vai ser o dia, você já fica empolgado e parece que quanto mais você vive, mais as coisas dão certo, sabe. E o dia bom é maravilhoso, né, irmãos? Nós precisamos de dias bons. Quem que não precisa? Todo mundo precisa. Sabe, a gente até brinca que no futebol, dizem que quanto mais você treina, mais sorte você tem, né? Sabe, geralmente os caras bons, eles têm muita sorte. E geralmente, sabe, ele vai chuta errado, bate de canela e é gol. Chuta pra fora, desvia em alguém e entra, sabe? No mercado financeiro, raramente isso acontece. Quando você faz uma coisa errada, às vezes dá uma coisa boa, cara, que sorte, errei na análise, mas deu certo, sabe? Só que não são todos esses dias assim. Quem dera que fosse, né? Ou não. Se fosse todo dia assim também, e aí? Como é que seríamos? Onde estaria nosso coração? Sabe, porque a própria Bíblia fala que é melhor a casa que tem luto do que a casa que tem riso. Porque no dia do luto a gente reflete, sabe? Toda vez que a gente vê uma situação, alguém faleceu, ficou sabendo de alguém que faleceu, ou vai mesmo num velório, a gente para fazer aquela retrospectiva que a gente faz no começo de ano, faz naquele momento. Cara, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu fiz para Jesus? Né? Então por isso que é melhor a casa que tem luto do que a casa que tem festa. A Bíblia diz isso, sabe? Porque o ser humano, a partir do momento que ele para de analisar as suas consequências, os seus atos, nosso psicólogo está para falar o que a pessoa vira, sabe? Faz as coisas sem medo das consequências, sabe? Então por isso que é muito bom isso. E a palavra de Deus, cara, ela é sensacional. A gente vai estar vendo mais para frente que a Bíblia sempre fala para sempre terem duas pessoas, sabe? A Bíblia até fala, usa bastante em casamento, porque não é bom o homem estar só. E daí fala quando um caiu, outro levanta, sabe? E nesses dias ruins, não foi um dia mau, sabe? Foi uma semana má. Uma semana má, sabe?
foram sucessivas coisas que, tipo assim, parece que eu tinha colocado um para-raio e tudo estava acontecendo, sabe? E daí, tipo, já chega na quinta-feira, deu tudo errado, você, cara, não dá nem vontade de levantar. Quero ficar aqui para evitar alguma coisa. E isso é comum do ser humano. Sabe, o profeta Elias, ele desafiou lá os profetas de Baal, fez cair fogo do céu e fez, sabe, um monte de coisa que homem nenhum, sabe, havia feito. E daí uma mulher se levanta e fala: eu vou te matar. E ele sai correndo e vai para a caverna se esconder. Ele desafiou mais de tantos profetas, homens, e uma mulher se levantou e falou: eu vou te matar. Não tem nada subentendido. Amém? Não tem nada, o que eu falei é o que significa, não tem nada de duplo sentido. Meu irmão, só que isso é para descontrair. Sabe, e muitas vezes na nossa vida, quando a gente está no dia mal, a gente vai lá ler Isaías, capítulo 40, versículo 10 ou 11, fala: esforça-te, eu estou contigo, eu te sustento com a minha destra fiel. Nossa, oh Jesus, é bom demais isso daqui, né? A gente já sai revigorado. Eu não contei, mas tem quem diga que existe 365, 366 não temos na Bíblia. Ou significa o quê? Que Deus está falando: ei, não temos, porque Deus sabe que a gente poderia estar desanimando todos os dias, sabe? E muitas vezes a gente só pede mesmo as coisas boas. Só que ao contrário do que a Bíblia diz, não o contrário, tá? Perdão. Não o contrário, mas aquilo que a Bíblia nos promete. No mundo tereis... Pode falar alto, gente. Não é porque falou que já vai atrair a aflição. É igual quando você começa, se converte. Antes eu morria de medo de falar a palavra diabo, satanás. Até, sabe? Depois você conversa e fala: cara, tá aqui, pode falar, sabe? Não precisa ter medo, sabe? Porque o maior é aquele que está conosco. Sabe? Então, o que Jesus falou? No mundo tereis... Vou tomar uma aguinha. Quem aqui, não precisa levantar a mão, mas seja sincero no seu coração, quem aqui já descobriu uma verdade na Bíblia, uma promessa, tomou e falou: essa promessa é minha, falou: Jesus, eu tomo posse dessa promessa aqui, que isso daqui eu vou viver, isso daqui vai acontecer para a minha vida. Não precisa levantar a mão, mas eu creio que todo mundo. Agora, essa promessa que no mundo tereis aflições, quem aqui já levantou e falou: Senhor, estou aqui reivindicando meu direito de ter aflição do dia de hoje, porque essa semana está sendo muito benção. Sabe, tá alguma coisa assim, eu não estou gostando. Cadê minhas promessas? Cadê minha promessa de aflição? Alguém já fez essa oração? Eu acredito que ninguém, né? Em sã consciência, fez uma oração assim. Só que é uma promessa. Só que é uma promessa que o quê? Nos dá uma garantia. Ela nos dá uma garantia. Jesus fala: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Isso tem que queimar o nosso coração. Porém, no dia mau, a primeira coisa que nos é roubada parece que é a fé. Um homem ou uma mulher sem fé perdeu a sua existência. Sabe, então o Senhor vai estar trabalhando no nosso coração nessa noite sobre isso daí, sabe? O que fazer no dia mau? Amém? E daí falando sobre essa semana má, e eu sou uma pessoa que nunca gostou de colocar muitas expectativas nas coisas. Porém, assim como nossa pastora já ministrou, o ser humano é incapaz de nunca colocar expectativa em alguma coisa. Por mais que eu sei disso, eu tento colocar o mínimo possível. Só que é difícil. E foram acontecendo algumas coisas que eu estava crente que ia dar certo e não aconteceram. Sabe? Não foi uma nem duas coisas, sabe? Então você fala: cara, não deu certo isso daqui. Você fala: não, beleza, tem mais outra coisa. Aí ela chega lá, não deu certo. Não, beleza, mas ainda tem mais outra. Aí chega lá, não deu certo. Você fala: meu Deus, tem só mais uma. Sabe? Pode ser em qualquer situação da sua vida. Sabe? Não precisa ser só questão material, financeira, profissional. Pode ser relacional. Sabe? Pode ser de saúde. Às vezes eu estou passando um dia mal, um mês mal, minha saúde está horrível, a saúde de um familiar meu está lá embaixo. É um dia mal. E daí, nesses dias maus, eu acho que foi na quinta-feira, não aguentei, sabe? Assim como não existe Superman, não existe super crente. Não existe. Não existe.
bater no peito e falar, não, esse problema aqui deixa que eu resolvo sozinho. Não existe. Sabe, e por isso que eu falei que a Bíblia é incrível. Não é incrível, porque incrível é uma palavra que não dá de acreditar. Ela é totalmente incrível. Por isso que a Bíblia é algo sensacional. Por quê? Porque sempre a Bíblia vai estar falando o quê? Para o homem se relacionar. Sempre você vai estar vendo a Bíblia estar falando, faz tal coisa, procura fulano. Ou quando a Cláudia acabou de orar, quando 2 de vós estiverem orando, estarei no meio de vós. Sabe, sempre mais de um. Para o homem não estar o quê? Só. Porque tem um grande ditado aí que mente parada é a oficina do diabo. E pensa numa oficina que trabalha 24 horas, faz hora extra. Passa muita coisa ruim na tua cabeça. Não, mas eu sou crente sim, mesmo sendo crente. Elias, profeta, eu acredito que você não era tão crente que igual Elias. Fez cair fogo do céu, alguém já fez cair fogo do céu? Não, então, mas uma ameaça de uma mulher, ele falou, Senhor, tira a minha vida. O pastor Luciano Subirá gosta de brincar que se ele fosse Deus, falava, volta lá que Jezebel te mata. Você está me pedindo para tirar a vida, a mulher quer te matar, então, logo. Sabe, ele pede isso. E a palavra de Deus fala que veio terremotos, trovões e o Senhor não estava. Veio uma brisa suave, o Senhor estava nessa brisa. E depois serviu Elias, se alimentou e saiu. Sai dessa caverna. E essa caverna geralmente é o lugar onde nós nos colocamos. Não é onde ninguém falou, você está com dificuldade aqui, se isola ali, fica ali. Não, nós mesmos nos colocamos lá. Não é? Sabe, e o problema da frustração é o quê? Que geralmente o ser humano tende a fugir, é a fuga. E cada um sabe qual que é o seu ponto de fuga. Tem gente que é na bebida, no álcool, na prostituição, cada um sabe. Por isso que é tão importante a gente saber lidar com o dia ruim, porque o diabo ele quer isso, ele quer te aproveitar esse dia ruim, que o Senhor nos permite, para nos trazer amadurecimento, porém ele quer usar tudo isso para o quê? Para nos tirar de vez do Senhor. Em Daniel fala que, deixa eu lembrar o que fala, peraí, que o diabo, vosso adversário, ele ruge como um leão, tentando tragar alguém. Mais ou menos assim, não lembrei certinho a referência. É como um leão. Ele não é um leão. Quem é o leão? Quem é o leão? Mas ele é como um leão. E uma vez eu fui estudar sobre isso, falei, cara, mas quando o leão, quem assistiu aquela série lá de animais, que veio o predador lá, a espreita, esperando. E eu falo, mas por que o leão ele vai querer pegar alguém, ele quer rugir? Não faz sentido, ele vai espantar. E aí, Bíblia? Eu acho que o profeta, quem escreveu não estava tão inspirado assim, eu acho que escreveu errado. E daí eu fui estar vendo que, uma curiosidade, que o leão quando ele está velho, ele não tem tanta velocidade e agilidade como antes. Então ele ruge para a presa dele com medo, passar na frente dele e ele pegar aqui na frente. Quem está em espírito pegou essa. Muitas vezes a dificuldade vem e o diabo está lá, você sair correndo de Deus, deixar Deus passar na frente, ele te pega, já era, nunca mais você volta para Cristo. Não é fácil. Por isso que a Bíblia está sempre falando o quê? A gente vai chegar num texto, cara, que isso daí tira qualquer um desse estágio e fala, não, mas não tem ninguém que possa me ajudar. Sabe? Então vamos entrar alguma referência bíblica para falar que a gente leu a Bíblia, né? Vamos abrir em João, por favor, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo.
Sabe, aquele texto que eu citei, está ali escrito, Jesus falou, é verídico, existe na Bíblia. E eu não sei vocês, mas geralmente eu não tenho ânimo quando estou tendo aflição. É difícil. Sabe, a gente tem um grupinho do WhatsApp do pessoal lá, pós-célula, que daí todo dia eu mando uma mensagenzinha não motivacional. É uma mensagenzinha tipo assim, brincando, acorda, porque amanheceu mais um dia para você errar, não sei o que, mas brincando. Só entender o nível que está na... Sabe? E Jesus faz justamente o contrário. Ele nos promete que vai ter o dia mau, porém ele fala, tenha ânimo, eu vou estar com você, tenha ânimo, vai dar certo. Sabe, mais pra frente, na verdade, atrás, a gente vai estar vendo os amigos lá de Daniel, dos nomes difíceis, que o rei colocou, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Eles foram lançados onde, irmãos? Na fornalha. Que dia ruim, né? Calor de 40 graus, a gente já tá... já não aguenta, tá com o ar ligado lá e... Imagina você jogar na fornalha. A Bíblia fala que o fogo era tão forte, quando depois que o rei mandou aquecer 10 vezes mais, que até os homens que os lançaram na fornalha morreram queimados. Imagina. E daí os caras tá lá, os 3 tá lá, aí o rei começa a olhar no relógio dele lá, daquela época, né, na ampolinha lá, no negocinho lá. Deixa eu ver como é que já tá meu espetinho aqui de crente. Aí falou, ué, tem mais um lá, eu só joguei 3. Ele estava no dia mau, porém o que? O Senhor estava com ele. Por quê? Ele fala, mas tem um lá que a aparência dele é como do Filho do Altíssimo. E eu acredito que só Jesus mesmo para poder estar lá. E depois ele manda retirar eles de lá, mas engraçado que o que a Bíblia diz? Apenas o que? Queimou as amarras. Ou seja, muitas vezes as dificuldades da nossa vida vai servir para nos libertar, irmãos. Muitas vezes vai servir para nos libertar. Você vai parar, vai refletir, cara, que é isso? Eu ia fugir para aquele lugar, não vou mais fugir. Eu ia para o álcool, eu ia para as drogas para poder consolar essa minha dor, isso que aconteceu, mas eu não vou mais, eu entendi que eu não preciso. E daí o que a Bíblia mais diz? Que não houve nem cheiro de queimado neles, nem cheiro. Esses dias eu fiz uma carninha assada lá na churrasqueirinha elétrica, e daí no coisinha estava escrito assim que não faz fumaça nem nada, né? Uma outra ainda, não é aquela lá. Aí, falei, não faz fumaça fazendo dentro de casa. Não faz fumaça, eu vou ficar lá fora pra quê? Aí o pessoal foi lá, tal, começou a fazer, tal, começou a sair a carne e tal. Irmãos, no final, quem estava lá em casa, estava precisando sair com um pouco de oxigênio. Estou exagerando um pouco, mas eu saí, estava bastante fumaçado, né? Sabe, e a gente fez o que? O fogo, nem fogo não tinha, era um negócio elétrico. E estava concentrado num lugar, e todo mundo, e as meninas saíram tudo reclamando da minha casa. Ai, que eu vou ter que lavar o cabelo, não sei o que, já é domingo, meia-noite, não vai dar tempo amanhã cedo. Angélica, fala Deus. Sabe, aconteceu uma situaçãozinha dessa de nada, saiu todo mundo cheio de fumaça. Depois eu abri os quartos lá de casa, abri tudo, saiu fumaça e entrou perdendo louco. Mas foi uma troca que eu tive que fazer. Sabe, imagina você, sei lá, tá quantos 1000 graus Celsius aqui e não tem um cheiro de fumaça, irmãos. E o que a Bíblia diz? Que a fé deles, o que a fé deles fez? Fez o poder de quê? A fé deles teve o poder de tirar a força do fogo sobre a vida deles. Que nem a fumaça não teve poder de chegar, sabe? Não teve. Vamos abrir então em 2 Coríntios, capítulo 4.
capítulo 4, versículo 16. Vamos lá, agora é Paulo, tá? A gente ouviu do Cristo, nosso Senhor Jesus, nosso modelo. Agora a gente está ouvindo Paulo, que também foi o cara. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Vamos dar uma pausa aqui. Irmãos, quem conhece um pouquinho da história de Paulo, sabe o que o cara sofreu, passou? Ele vem me falar que embora nossos sofrimentos leves e momentâneos, irmãos, o cara foi chicoteado, o cara foi preso, foi açoitado, o cara foi feito um monte de coisa com o cara, e ele está falando leves e momentâneos. Por que ele está falando isso? Porque estava a nível de carne, não estava a nível de espírito. A nível de espírito, ele sentiu o cara mais livre. Tanto é que a gente vai estar vendo em outras cartas que ele fala: eu não estive convosco, mas estive em espírito. O espírito dele estava livre. O corpo dele físico estava preso, estava sendo açoitado, chicoteado, mas o espírito dele não. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ou seja, a glória eterna, irmãos, nada aqui se compara com aquilo que é de vir, sabe? Nada se compara. 18. Assim fixamos os olhos, não 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que a Bíblia fala sobre a fé? Que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. O que Paulo está falando aqui? Nós não devemos fixar nas coisas que a gente vê, mas nós devemos ter o quê? Fé. Devemos ter fé. Tá bom, Rangel, então eu já entendi que eu vou ter o dia mal, que no dia mal Jesus fala para mim ter bom ânimo, fala para mim não parar, que isso daí vai passar. Graças a Deus que é momentâneo. Porém, é momentâneo, porém não parece ser uma eternidade quando a gente está nesse dia mal, né? Parece ser uma eternidade, parece que o tempo não passa. E deixa eu falar uma coisa, nada mais parece ter sentido. Muitas vezes Deus até usa alguém do teu lado para poder te animar, que a gente vai estar falando aqui, mas você não vai deixar, eu não vou deixar, sabe? E nessa situação tudo que aconteceu comigo e tal, geralmente eu, Du, Gabs, a gente tem um horáriozinho do dia pra gente ir lá na casa do Du, tomar um tererezinho e tal, todo mundo já fez a correria do dia e tal, e daí a gente vai lá falar sobre Jesus, falar sobre investimento, tá falando sobre a vida, sobre tudo. E daí essa semana foi a semana que eu não fui nenhum dia, porque eu estava no dia mal. Eu vou lá tomar tereré, eu vou lá falar pra ele que eu tô todo desgraçado? Por que eu vou lá? Por que eu vou lá? Porém, irmãos, graças a Deus, o Senhor, na sua infinita bondade, misericórdia, me levou para um lugar que eu não posso fugir, que é para dentro da minha própria casa. Minha esposa chegou: amor, vamos conversar. Vamos conversar. E depois eu compartilhando com o Du. Sabe, eu nunca imaginava assim tão rápido que eu poderia ser tão ministrado por Deus pela vida dela. Eu sempre acreditei nisso, sabe? Eu sempre tive sonho disso, mas não achei que isso aconteceria agora, sabe? Quantos problemas que a gente está sofrendo, que a gente quer levar tudo no peito sozinho? Não, mas eu não posso porque ela é o vaso frágil. Tem assuntos que não tem que falar mesmo. Mas se a mulher é o vaso frágil, que é igual a gente estava brincando ontem, que o homem vai doar sangue e demora mais 4 meses para se recuperar, a mulher sangra todo mês, não morre?
Se ela é o vaso frágil, imagina nós. Sabe, então o que o Senhor falou? Façamos para Adão o quê? Uma adjuntora, uma auxiliadora. Eu vou falhar no meu papel se minha família não ir para o rumo que o Senhor quer. E por causa de quê? De orgulho? De orgulho? Não. E glória a Deus, porque nós temos pessoas, ou tem a esposa, aí depois que ela me levantou, falou, não amor, isso é momentâneo, eu acredito, tal. E daí depois, cara, me deu um ânimo de novo, sabe? E daí eu falei pro Du, vamos tomar um Teres? E ele foi lá em casa, a gente começou a tomar tererê lá em casa e tal. E ele começou a falar que ele também estava tendo uma semana difícil. Falei, cara. E a gente chegou a um denominador comum que a gente acredita também que mais alguns dos nossos irmãos estavam passando uma semana muito difícil. E que isso servia para a gente poder estar intercedendo para a vida dos nossos irmãos. Porque nós somos o quê? Um corpo. Nós somos um corpo. Se eu bater o dedinho do pé, o corpo todo não vai gostar. Não vai gostar. Então, se um irmão meu está passando um problema, eu tenho que cada vez chegar. Não tem que ser invasivo, tá? Porque senão eu perco a oportunidade. Mas cada vez tem que ir chegando mais. Cada vez mais. É assim que funciona. Deixa lá, cada um com seus problemas. Não. Não é assim que funciona. O Senhor não nos chamou para isso. Então vamos estar lendo em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 17. Antes de ler esse texto, eu quero aqui estar confessando que muitas das vezes eu li, minha mãe me fez ler, irmãos, eu cresci, eu faço, repito aqui, eu me entendo de crente desde os 4 anos de idade. Quando minha mãe ia deixar eu de castigo, ela não ia deixar eu só sem videogame, não ia deixar eu só sem sair, ela ia me deixar trancado em casa lendo a Bíblia. Isso foi uma parte ruim, porque até os meus 18 anos eu associava leitura da Bíblia como punição, castigo. Porém, depois que eu, aos 19, por aí que realmente eu falei, cara, existe um Jesus que é vivo, é relacional. Falei, então quero conhecer esse Jesus, vou começar a fazer o quê? Ler a Bíblia. Mas todos os dias, quando eu ia trabalhar, ou quando eu ia iniciar um projeto novo, ou ia fazer alguma coisa, eu ou minha irmã, minha mãe chegava, chamava os 3, falava, vocês estão saindo? Estou atrasado, mãe, tem que ir. Não, você vai esperar. Mas mãe, ela ia lá, pegava a Bíblia dela, abria Efésios 6:10, e daí começa a estar falando sobre a armadura do Senhor, sabe? A gente tem isso aqui até de cor salteada aqui dentro. Porém, com o passar do tempo, nós começamos a ficar um pouco independentes e não lembramos mais disso. A gente está passando o dia mal à toa, sem estar podendo aproveitar aquilo que tem a nosso dispor, que é a armadura do Senhor. Vamos estar lendo. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É o 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou seja, nós estamos sendo retalhados no dia mau por falta de armadura. Já viu soldado ir para a guerra sem preparação, sem armadura, sem nada? Sabe, na época lá dos espartanos, os caras lá eram os caras mais treinados, mas tinha alguma coisa para proteger. Hoje o pessoal aí do BOP ou do exército, qualquer lugar, eles têm proteção, tem colete. E a gente está querendo ir para a guerra de peito aberto, irmão, vai tomar um tiro na primeira esquina. Na primeira dificuldade vai derrubar nós, quem dirá 2.
14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com um cinto de verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Você lembra o que aconteceu com os amigos lá de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? O que eles usaram naquele dia? Fé. E o que eu falei que a fé faz? Elas podem o quê? Apagar todas as setas inflamadas do diabo. Vocês entenderam? Amém? O que a fé faz? Poderá apagar todas as setas inflamadas do diabo. Amém? Eu vou repetir mais uma vez, não para ser chato, mas para poder memorizar. Poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, do diabo, Satanás. Não preciso fazer o sinal da cruz, não. Amém? Está aqui na Bíblia. Eu não estou falando que a gente não vai ter dificuldade, pelo contrário, está prometido. Mas existe como nós passamos a dificuldade, é outra situação. É outra situação totalmente diferente. Como eu vou estar resistindo? E a Bíblia fala aqui ainda que eu vou estar com o capacete da salvação e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu queria estar depois analisando cada um desses itens, só que eles são bem fáceis de entender. Escudo da fé. Cara, faz uma técnica de memorização é você associar uma palavra com alguma coisa. É uma técnica de memorização. O escudo da fé, então você já sei que a fé é o que? É o meu escudo. O meu escudo eu vou o quê? Apagar os dados inflamados do diabo. A couraça da justiça, as sandálias, preparação do evangelho da paz. Por que a preparação do evangelho da paz é a sandália? Já pararam para pensar? Por que vai preparar nosso caminho? A palavra diz que é Jesus, que é a verdade. Eu sou o caminho. Então quem vai me levar para onde eu devo ir é a palavra de Deus. Sabe, então chega em casa, lê do 6, lê o capítulo todo. Efésios 6, lê todo. Pra você entender o contexto também. Você vai ver o escudo da fé. Aí o que? A espada o quê? A espada capacete da salvação, a espada do Espírito, o Espírito de Deus, que testifique nosso espírito, o Espírito de Deus testifique o nosso espírito, que até nos mesmos dias maus, nós somos filhos de Deus. E Deus está falando, eu imagino, Deus lá em cima falando, é o dia mau, né, filho? Mas você tem aí tudo aí que você precisa. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Sabe? Quando você aprende lá matemática, fazer umas continhas e tal, aí as continhas começam a misturar letra, misericórdia. Mas mesmo assim ainda você pode usar o que? Um auxílio, uma calculadora, para te auxiliar. Se não for coisa básica, vai ser permitido. Toda situação que a gente entrar vai ter coisas para a gente poder estar usando no nosso favor, irmãos. Por que na batalha espiritual é diferente? Por quê? Porque nós geralmente não passamos tempo nos preparando, conhecendo aquilo que isso daqui fala que eu posso ter. Tudo vai se convergir para relacionamento com Cristo e leitura da palavra. Tudo. Todo culto que você for, que estiver falando de Jesus, vai se converter para isso. Se não for uma pregação para o nosso ego, vai se converter para isso. Então a maioria dos nossos problemas existem. Por quê? Paulo falou que a tribulação lá no final ela vai produzir perseverança e tal, vai trazer maturidade para nós. E para que serve essa maturidade? Porque a Bíblia fala que nós devemos chegar à plenitude, a maturidade do varão perfeito, a semelhança de Cristo. Então uma coisa vai levando a outra. Se eu não aprendi nesse processo aqui, vai se repetir para depois chegar lá. Amém, irmãos? E o engraçado é que na época que minha mãe falava para eu poder, toda coisa que eu ia fazer,
eu ler e muitas vezes eu não dava bola. Na verdade, até hoje, até ontem, sei lá, o Senhor ministrou isso na minha vida. Eu falei, verdade. Por quê? Para que serve essa armadura aqui? O dia mau, eu não sei, eu estou saindo de casa para um novo dia, eu não sei se esse vai ser o dia mau ou não, então eu já tenho que ser preparado. Não que isso deve virar uma reza nossa todo dia, igual deixar o Salmo 91 aberto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não vai adiantar nada ficar só aberto, amarelando todos os dias na nossa casa. Mas eu tenho que estar meditando. Deus falou para Josué, Josué, pega o livro dessa lei, medita dela dia e noite. Josué assumiu o lugar de Moisés. Josué seria então o sucessor, um libertador. Josué teria mais de 1 milhão de pessoas para poder comandar. Ele teria tempo de ficar lendo a Bíblia todo dia, dia e noite, todo dia. Não tinha. Ele tinha mais coisa para fazer. Mas a Bíblia não fala para a gente passar o dia todo lendo, fala meditando. Porque nessa meditação o Senhor vai estar revelando as coisas para nós. A Bíblia fala que a glória de Deus é que é encobrir as coisas, a glória do homem é revelar. Então Deus não esconde a coisa de nós, Ele esconde para nós. Quem já brincou com uma criança aqui de esconde-esconde? A criança se esconde ali, você está vendo metade do corpo dela para fora. Cadê fulano? E a criança fica lá achando. E quando ela encontra, não é uma alegria? Não é uma felicidade? Essa criança somos nós perante Deus. Tem muitas coisas aqui descritas na Bíblia que a gente não faz a menor ideia. E não passa a descobrir porque não lê e depois não medita. Sabe, em Jeremias a palavra de Deus fala, clama a mim e responder-te-ei. Amém. Amém. E a gente clama, Senhor, Senhor, me ajuda, a barra está pesada, está punk o negócio, não estou aguentando. E o Senhor responde e a gente levanta e vai embora. Porém, vírgula, o versículo continua. Clama a mim e responder-te-ei, vírgula, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. A gente está perdendo a melhor parte. A parte que Ele ia anunciar aquilo que a gente não sabe. A melhor parte a gente perde. Porque a gente só quer, nós somos muito imediatistas, eu só quero que resolva o meu problema hoje. Se o Senhor falou hoje e respondeu hoje, para mim está show de bola, eu aguento mais um dia. Mas eu não posso ter o tempo de esperar orar ao Senhor hoje, Ele me responder hoje, eu continuar orando amanhã e depois até Ele anunciar. Eu não vou ter essa paciência. Pastor Farley, ele fala que uma vez ele desafiou os irmãos a estarem orando, tá? Esse foi um desafio para a igreja local deles lá, a estar orando 1 hora por dia. Porque tem a passagem de Jesus, que a gente vai falar do nosso Jesus, nosso modelo, e que Jesus estava com grande aflição no jardim lá do Getsemane, e ele chama o quê? Os amigos dele para orar, e Jesus ora e volta, os caras estão fazendo o quê? Está dormindo. Aí Jesus acorda eles e fala, orei para que vocês não entrassem em tentação. Aí Jesus volta lá a orar de novo com o Pai, Jesus volta de novo, os caras estão o quê? Novamente dormindo. Aí Jesus fala, vocês não podem nem sequer 1 hora orar comigo? Ou seja, irmãos, esses apóstolos que fizeram o mundo todo virar de cabeça abaixo, na época que estava com Jesus, eles não oravam nem 1 hora. Imagina se a gente então começar a orar 1 hora. Aí o pastor Farley estava falando que ele desafiou irmãos a orarem 1 hora por dia. E daí chegou uma irmã e falou, pastor, eu estou orando e as coisas não estão acontecendo, eu não consigo nem ouvir Deus. Ele falou, você está orando 1 hora por dia, você consegue ouvir Deus? Tá bom, mas quanto tempo você está assim, irmão, nessa vida de entrega? Ah, pastor, já vai fazer 10 dias. Já vai fazer 10 dias. Já vai fazer 10 dias, irmãos. Sabe, uma coisa engraçada na Bíblia é porque as coisas foram separadas por versículos para nos ajudar a auxiliar para encontrar. Porém, igual lá Gênesis, no princípio, vírgula, criou Deus, não sabemos quantos anos se passaram. E daí, Deus aparece lá em Gênesis 12 prometendo a Abraão ser pai de multidão. Abraão gostou da ideia. E depois Deus vai aparecer só no capítulo 15 novamente para reforçar isso para Abraão. Só que entre o capítulo 12 e o 15 a gente não sabe quantos anos se passaram lá, precisamente. Mas foi mais de anos.
no mínimo 10 anos. E ele continuou se movendo uma única palavra que Deus tinha dado para ele, sei lá, 10 anos atrás. Se Deus não falar com a gente todo dia também, a gente desvia. Ah, não quer falar comigo? Vou falar com você também não. Estou de mal. Isso é coisa de quem? Criança. Criança imatura. E as dificuldades servem para o quê? No final de tudo, tem várias vitaminas boas aí, mas no final de tudo, nos levar ao amadurecimento. Para isso que serve. Para quando a gente chegar, tiver uma maturidade, igual eu falei no culto da outra vez, eu acredito que Enoque foi um cara bem maduro, porque o Senhor gostava tanto de Enoque, o papo devia ser tão bom entre os dois, ele chegou a ser amigo de Deus, e Deus arrebatou para si. Então se não tem ninguém sendo arrebatado, porque não tem ninguém maduro ainda. Amém? Mas é porque a Bíblia manda a gente chegar na estatura do varão perfeito, e cada um tem um tempo. No mundo espiritual as coisas não é cronológico igual no mundo natural, não é. Amém, irmãos? Daqui a pouco a gente termina. Tá. Vamos estar abrindo então, por favor, em segunda carta de Paulo ao Timóteo. Capítulo 1 mesmo, versículo 16. Amém? Paulo diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Ó, quem está querendo nome para filho aí, ó. Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Essa daí é a NVI? Outras versões, eu acho que vai ser a Almeida. Ela vai estar falando que Onesíforo ele deu ânimo. Vai ter outras versões agora, então não sei qual que é certinho, que fala que recriou o espírito de Paulo, que é dar ânimo. É dar ânimo. Vocês lembram? Lá no início, quando eu comecei falando que eu, na semana má, eu quis afastar, não queria ninguém, abrir para ninguém. Paulo teve dia ruim também, vários. Mas a nível de Paulo, teve dias que Onesíforo precisou animar Paulo. Por que eu, crentão, não preciso? Por que eu não preciso? Por que então eu vou fugir? Por que então eu não quero mais me relacionar com as pessoas porque eu estou mal? Não precisamos fugir, irmãos. O Senhor deixou um para com o outro. Em Provérbios fala que assim como o ferro afia, assim um amigo para com o outro. Muitas vezes o amigo ele vai falar coisas que está estampada na tua cara que você não vê, que até te machuca no momento, porém é cirúrgico, sabe? Depois tirou aquilo lá, você fala, cara, não é que é verdade? Precisa ter coragem para poder aceitar isso. Precisa de coragem. Sabe, irmãos, então a Bíblia sempre vai estar usando que os irmãos, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sabe, está todo mundo em união, sabe? Faltou alguém, vou ligar para fulano. Cadê ele? Não é que eu quero curiar da vida dele. Será que ele está num dia mau e está precisando de mim? E aí? Então, Paulo, irmãos, ele foi muitas vezes animado, porque vai ter outra, se não me engano, capítulo 2 por aí, mais para frente, ele falou assim que, aqui mesmo ele fala, porque muitas vezes ele me reanimou, não foi uma vez só, foram muitas vezes, e muitas vezes não vão precisar de ter ânimo, muitas vezes não vão precisar, irmãos. Então vamos abrir em Romanos 12.
Sabe, uma coisa que é muito boa, é um culto de ceia, sabe? E geralmente é o culto que a gente também tira para poder fazer uma análise em casa, ou até mesmo aos 45 do segundo tempo, o pastor fala, vou te dar um minutinho aí para você. Sabe? Quanto tempo a gente está sem se analisar? Quanto tempo a gente não abre o nosso coração para ninguém? Para o nosso líder, nosso discipulador, nosso pastor, nosso amigo. Quanto tempo? Para Deus. Já cansei de falar aqui. Sempre falava para o Senhor, Senhor, igual Davi, né? Senhor, som do meu coração. Sonda-me, Senhor, me conhece. E depois de um tempo, comecei a ser um pouquinho mais independente. Não orei mais, Senhor, som do meu coração. E uma vez orando, o Espírito Santo falou, por que você não vai me pede para sondar seu coração? Aí eu falei, não, porque lá não vai ter coisa que não vai te agradar. Mas essa é a vontade do Pai. Sabe, Davi fez uma oração, não vou saber te falar a referência agora, só que, cara, o Davi era um cara muito à frente do seu tempo. Ele falou, Senhor, me perdoa pelos pecados que eu te confessei. E me perdoa pelos pecados que eu não faço nem ideia que eu cometo. Tem pecado que você comete que só seu irmão vê e ele te fala. Você não consegue ver. Ah, me dê um exemplo. Às vezes chegou uma pessoa, quer conversar com você e você é ríspida com ela. Da sua natureza, você acha, não, eu falo mesmo, não sei o que e tal. E daí vai chegar outra pessoa, ô irmão, não precisa ter falado assim com fulano. É um exemplo. Eu tenho pecados que nós mesmos não conseguimos enxergar. E é bom que outras pessoas que estão o quê? Com a gente, ele fala para nós. Falou, cara, não está legal isso daí. Eu vi uma mensagem do pastor Josué Gonçalves, pai do Douglas Gonçalves, que ele falou assim, que toda pessoa precisa de um Natan. Quem não sabe quem é Natan, foi o profeta que deu de cara, eu imagino, né? Deu de cara na cara de Davi, depois de Davi ter pego a mulher lá, a Batseba, a mulher, estou tentando lembrar o nome do cara lá. Depois que ele pegou a mulher do cara que era do exército dele. E daí Natan chegou, deu de cara, contou uma história. Davi revoltado falou, não, esse homem que cometeu tal coisa da sua história tem que morrer. Aí Natan chega para ele e fala, esse homem é o Senhor, rei. Davi se prostra no chão, fala, eu pequei, vai que se arrepender. Então todo mundo precisa de alguém que vai mostrar para nós. Por quê? Por que nós precisamos? Nós temos o Espírito Santo hoje dentro de nós. Porém, quem me garante que muitas vezes o Espírito Santo está falando, ei, não faz, e a gente está o quê? Com a mente cauterizada, a gente não ouve mais nem o Espírito Santo. Porque é isso que serve o pecado, ele serve para o quê? Cauterizar a nossa mente. Por isso que Paulo depois vai estar falando, renovai a vossa mente. E graças a Deus pelos Natãs que existem. Geralmente não tem, para quem é casado geralmente não escapa, né? Ou tá Deus te falando ou tá a esposa. Geralmente é difícil escapar. Glória a Deus por isso, irmãos. Porém, o pastor José Gonçalves falou, e todo Natã precisa de Natã. Porque muitas vezes nós só queremos ser profeta de Deus na vida dos outros. Mas se um profeta de Deus falar na nossa vida, a gente não aceita. A gente fala por experiência. Amém, irmãos? Vamos ler aqui. Romanos 12, versículo 6. Aqui Paulo está falando em relação aos dons. Vou dar uma prefaciadazinha aí rapidão. E daí ele começa aqui no versículo 6 a falar alguns outros tipos de dons. E ele fala, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar,
use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar o que, irmãos? Ânimo. Sabe, existe um dom, cara. Tem pessoas que têm esse dom, falam, não, vou falar com o fulano, que o fulano vai saber me ajudar na situação. Sabe, por mais que o fulano não fala nada para mim, ele vai estar do meu lado chorando comigo. Esse é um dom. Esse é um dom. E assim como qualquer outro dom, a gente pode estar pedindo para o Senhor. Ele que distribui com a forma que Ele quer, mas a gente pode estar pedindo. Que bom fosse que todos nós tivéssemos esse dom de animar o outro. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua. Nossa, ficando igual Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Existe um dom, que é dar ânimo. É dar ânimo, irmãos. A Bíblia sempre nos deixa bem claro que bem mais do que a gente receber, a gente dá. Então vamos ser uma pessoa assim. Por mais que você pode falar, eu não tenho esse dom, então se esforce para ter. Porque vai ter alguém que está precisando. Sabe, eu vou contar uma experiência. Teve uma vez que eu fui orar para um senhor, e daí eu vi que ele estava usando uma bengalinha, e eu não posso ver ninguém mancando, com bengala, dor nas costas, não sei o que, já quero orar. E eu vi que ele estava com uma bengalinha, eu falei, tem alguma coisa, não ia estar de bobeira, de bengala. Eu cheguei, oi senhor, tudo bem? Ele falou, meu filho, tudo bom, tal. Eu falei, o que aconteceu com o senhor? Ele falou, eu tive um AVC, então paralisou todo o meu lado direito. E eu não tinha reparado. Eu falei, ele pegou a bengalinha dele, irmãos do céu. Ele meteu na perna direita dele, ele não sentia nada. Eu falei, não, para. Doeu em mim. Ele não sentia nada, nunca tinha visto isso na minha vida. Aí eu falei, tá bom, eu posso orar pelo Senhor então? Porque eu acredito que o Senhor Deus, Ele cura. Meu filho, pode orar, não tem problema nenhum. Aí ele achou que eu ia embora, chegar na minha casa e orar. Aí eu meti a mão nele assim, ele fez assim. Não do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito não mexia. Fez assim. E daí eu falei assim para ele, vou orar então. Ele, aqui? A gente tava no meio da rua, assim, na frente da Unic, passando pouca gente. E daí eu comecei a orar por ele. Aí terminei de orar e eu abri o olho assim, na expectativa, né? E aí? Ele falou, nada. Eu falei, não, então vamos orar de novo. Eu orei, nada. Não, mas eu acredito que isso dá certo, funciona. Sabe, não é? Porque a palavra de Deus nos promete. Porém a gente não sabe do tempo de Deus. E eu orei mais uma vez, irmão, orei 3 vezes por ele. Podia ter orado 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas eu entendi que precisava orar 3 vezes por ele. E eu orei e abri o olho. Aí eu vi que ele já não estava nem com o olho mais fechado. Aí ele colocou a mão em mim e falou, meu filho, muito obrigado. O que eu estava precisando não era essa cura física, era aqui dentro. Todo mundo passa por mim e fala que eu nunca mais vou voltar na condição que eu tinha e você acreditou. Sabe, aquilo entrou rasgando meu coração, irmãos. Eu não chorei na frente dele. Eu fui resolver os trem que eu tinha que resolver na faculdade e voltei para cá chorando. Falei, Senhor do céu, como que eu fui tão insensível assim? Eu achei que ele precisava de cura física, mas ele precisava de uma palavra. Uma palavra, uma oração. Alguém que mostre que se importe. Irmãos, não sei se foi 15 ou uma semana depois, ou 15 dias, eu voltando para casa do estágio, quem que eu vejo andando de bicicleta? Ele está fazendo fisioterapia, tudo mais, amém. Mas o Senhor é poderoso, irmãos. Existem coisas determinadas para cada momento, amém, irmãos? Aqui tinha para mim poder estar falando, mas então vamos se levantar para parecer que está acabando já. Tem que soltar essa toda vez, né? Irmãos, não importa, não que não importa que eu não estou nem aí, tá?
Senão seria totalmente contrário àquilo que acabamos de pregar. Mas para Deus, não importa aquilo que aconteceu até agora, mas Deus está ansiando, no coração de Deus anseia para que você se volte, porque a palavra de Deus fala: se você voltar a mim, eu voltarei a vós. O primeiro passo é do lado de cá, e Ele vai dar o passo do lado de lá. Sabe, Jesus em Apocalipse falou: estou à porta e bato. Ele está batendo na porta. O que a gente tem que fazer é abrir a porta para Ele entrar. Então a gente tem que dar um passo. Sabe, então não importa se você precisou hoje de ouvir essa palavra, porque eu precisei dessa palavra durante a semana, e o Senhor ministrou bem mais do que isso na conversa que eu tive com minha esposa e na conversa que eu tive depois que os meninos foram lá em casa. Mas o que a gente precisa, irmãos? É ter o coração aberto, reconhecer. A gente já vai estar finalizando, vai ter a ceia, mas você precisa, se você entende que você precisa de ânimo, vem aqui na frente. Mas não vem andando, não, vem correndo. Não vem desanimado. A situação vai mudar. Não vai mudar porque eu estou falando, vai mudar porque está escrito na palavra. Quanta tempestade que você já viu que durou para sempre? Não dura.